Oi, eu sou a Ana, este é a Vida Poema. Hoje nós vamos ler alguns trechos favoritos. E, enfim, gente, eu coleciono trechos, acredito que todo leitor mais voraz faz o mesmo. Eu até tenho um Tumblr só com isso, que faz um tempo que eu não atualizo, eu acho que chama contos-da-alma.tumblr.com. E lá tem vários trechos, mas hoje aqui eu separei 5 livros, 5 trechos, mais ou menos, né, porque são trechos longos, então já aviso que tem spoilers. E a maioria deles estão nos finais das obras, entendeu? Então, assim, já esteja avisado. E eu acho que eu vou fazer vários vídeos assim, gente, porque, como eu disse, eu gosto de trechos, gosto de colecionar, então venho aqui compartilhar com vocês vez ou outra. Começando com o livro, gente, que eu acho que teve muito hype merecido e que deveria voltar a ter hype. TikTok, faça seu trabalho de ressuscitar a Culpa das Estrelas. Porque, gente, eu sei que esse livro aqui muita gente até fora da bolha, né, de leitores leu. E eu acho ele muito bom. Era uma época que a gente lia muitos livros de pessoas que a gente chamava de siquilites, né? Que tratavam de pessoas que estavam passando por doenças. E eu li tanta coisa ruim. Mas A Culpa das Estrelas é um livro que resistiu ao tempo pra mim. E talvez você traga alguma problemática, alguma coisa, mas eu ainda gosto bastante. E a gente vai lá pro final mesmo. Ler a carta do Augustus Walters e... Enfim, gente, vários trechos, vamos lá. Se você não conhece esse livro, poxa, onde você estava 15 anos atrás? Talvez nem tinha nascido ainda, né? Mas aqui a gente já tá no final do livro, quando o protagonista, o Augustus, morreu. E a gente não esperava que ele morresse. Vai tratar sobre crianças que estão passando pelo câncer, tá? E a Hazel Grace, ela é uma paciente que o câncer que ela sofre não tem cura. Então, assim, a gente já sabe no início do livro que ela vai morrer eventualmente. O Augusto já era um personagem que tinha passado pela cura, ele tinha passado pelo tratamento, ele não estava mais com câncer, mas acaba que ele morre, porque o câncer volta. E aqui ele tá escrevendo uma carta pro autor favorito deles, o Van Halter, e pedindo pra ele fazer um elogio fúnebre pra Hazel, que é algo que eles têm na questão do velório. Eles falam sobre a pessoa, escrevem um discurso e vão falar sobre ela. E a Hazel meio que faz o elogio fúnebre dela pro Augustus quando ele ainda tá vivo e tal. Que é quando a gente tem aquele trecho sobre quantos infinitos cabem, né? Existem alguns infinitos maiores que outros. Mas por que eu quero falar sobre isso aqui? Porque eu acho que é um momento do livro que eu gosto bastante, e isso no geral, que é quando a gente tem uma perspectiva do que o outro personagem estava pensando também. Que é um livro em primeira pessoa da visão da Hazel. E aqui é o Augustus falando, sabe? Mas vamos lá. Nós somos como um bando de cães mijando hidrantes. Nós envenenamos as águas subterrâneas com nosso mijo tóxico, marcando tudo como meu, numa tentativa ridícula de sobreviver à morte. Eu não consigo parar de mijar em hidrantes. Sei que é tolice e inútil, epicamente inútil em meu estado atual, mas sou um animal como qualquer outro. A Hazel é diferente. Ela anda suavemente, meu velho. Ela anda suavemente sobre a terra. A Hazel sabe qual é a verdade. É tão provável que nós consigamos ferir o universo quanto é provável que nós o ajudemos, e é improvável que façamos qualquer uma dessas duas coisas. As pessoas vão dizer que é triste o fato de ela deixar uma cicatriz menor, que menos pessoas se lembrem dela, que ela tenha sido muito amada, mas não por muita gente. Mas isso não é triste, Van Houten. É triunfante, heróico. Não é esse o verdadeiro heroísmo? Como dizem os médicos, em primeiro lugar, não causem dano ou mal a alguém. Os verdadeiros heróis, no fim das contas, não são as pessoas que realizam certas coisas. Os verdadeiros heróis são aqueles que reparam nas coisas. O cara que inventou a vacina contra a varíola não inventou nada, na verdade. Ele só reparou que as pessoas que tinham varíola bovina não pegavam varíola. Daí a gente salta por o último parágrafo do livro. O que mais? Ela é tão linda. Não me canso de olhar para ela. Não me preocupo se ela é mais inteligente que eu. Eu sei que é. É engraçado assim nunca ser má. Eu a amo. Sou muito sortudo por amá-la, Van Houten. Não dá para escolher se você vai ou não vai se ferir neste mundo, meu velho. Mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas. Espero que a Hazel aceite as dela. Eu aceito, Augusto. Eu aceito. Por que eu gosto tanto desse trecho? Primeiro,
como eu disse, né, a visão do outro personagem a gente finalmente tem, apesar dele já ter morrido aqui nessa parte da história. E eu gosto muito de como ele fala da pessoa que ele ama e ele não fala sobre ele, é sobre ela, o amor que ele sente. Porque às vezes a gente fala, essa pessoa, eu amo ela porque ela me faz me sentir bem, porque eu consigo ficar à vontade com ela para ser eu mesmo. E aqui não, ele vai falar sobre o heroísmo da Hazel, a gentileza dela, porque ela é engraçada sem ser má. Ele vai falar sobre a beleza dela, enfim. Eu gosto muito disso e eu também gosto dessa noção que às vezes a gente não tem quando somos mais jovens, de que as pessoas que a gente ama, por mais que elas sejam boas pessoas, ainda assim elas vão nos ferir em algum nível. Aqui é um nível épico, né? Porque fala sério, é muito triste. Mas no dia a dia, as pessoas que a gente ama, elas não são isentas de falhas, né? E elas podem nos ferir também. Enfim, gente, vale o hype. Vamos ressuscitar a Culpa das Estrelas TikTok. Faça o seu trabalho de trazer de volta aqui para os mais vendidos, porque vale a pena. John Green, eu gosto muito dele. Alguns livros mais, outros menos, mas A Culpa das Estrelas é meu favorito. Acho que como da maioria das pessoas. E a gente segue para os Irmãos Karamazov. E aqui é um trechinho maior, né? Então eu já vou partir logo para ele. Também é do final do livro. Ai, ai. Meninos, logo vamos nos separar. Spoilers, tá, gente? Eu já avisei, estou reafirmando que ele vai falar ao final de todo mundo. Ai, ai. Eu fico falando assim porque pega no meu coração, entendeu? São trechos que eu chorei, tá? Só digo isso. Ainda ficarei um tempo junto aos meus 2 irmãos. Um será deportado e o outro está morrendo. Mas logo vou deixar esta cidade por muito tempo, talvez. Assim vamos nos separar, meninos. Então combinemos aqui, perto da pedra de Ilyusha, que nunca o esqueceremos e sempre nos lembraremos um dos outros. E seja lá o que for que nos aconteça mais tarde na vida, mesmo se ficarmos 20 anos sem nos ver, lembremos-nos todavia de como enterramos o pobre menino, em quem antes jogávamos pedras. Vocês se lembram, perto da ponte, mas depois nós aprendemos a amá-lo tanto. Era um menino gentil, um menino bom e corajoso. Ele tinha o senso da honra, sofria com a ofensa cruel feita contra o seu pai, e rebelou-se contra essa ofensa. Então, por toda a nossa vida, lembremos-nos dele, meninos. E mesmo se estivermos tomados pelas mais importantes ocupações, mesmo se tivermos atingido as mais altas honras, ou caído em alguma desgraça, pouco importa. Jamais nos esqueçamos de como, um dia, nós estivemos bem aqui, todos juntos, unidos por um só sentimento tão bom que, enquanto amamos o pobre menino, talvez nos tenhamos tornado melhores do que somos na realidade. Meus caros, pequenos pombos, deixe-me chamá-los assim, meus pequenos pombos, pois vocês se assemelham muito a esses belos pássaros pequenos brancos e cinza. Agora, neste momento em que vejo os seus rostos bons e gentis, minhas queridas criancinhas, talvez vocês não compreendam o que vou lhes dizer, pois o que eu digo muitas vezes é incompreensível. Mas, assim mesmo, vocês se lembrarão de minhas palavras e mais tarde me darão razão. Então, saiba que não há nada mais nobre, mais forte, mais saudável, mais útil na vida do que a bela lembrança, principalmente a lembrança de infância, vinda da casa paterna. Aqui ele ainda fala bastante, eu leio tudo, mas eu gosto, por que eu gosto desse trecho? Primeiro, a gente tá falando de um personagem que eu amo muito, provavelmente junto com o outro que eu vou citar aqui, é o meu personagem favorito da literatura, que é o Alyosha. E aqui ele tá falando de uma tristeza, mas de uma tristeza de que eles tiraram algo bom dela. E eu gosto muito disso aqui, dessa questão de uma boa lembrança pode te conduzir para um bom caminho, entende? Enfim, eu sei que talvez não faça muito sentido para as outras pessoas, porque é um trecho tão querido para mim. Mas é algo que me toca profundamente. E o jeito que ele fala me lembra um pouquinho das cartas de Paulo, porque Paulo fala isso, filhinhos, amei uns aos outros. É Paulo que fala, ou Pedro? Enfim, eu acho que é Paulo, mas eu me confundo, gente, a minha memória é ruim, vocês sabem. Mas nesse sentido dele fala algumas coisas aí são incompreensíveis, mas vai fazer sentido depois. Isso eu tenho certeza que é Paulo falando. É Paulo, gente, é Paulo. Tô louca, não. Mas ele fala, né, sobre a questão de que existiu o leite, depois o alimento sólido, enfim, me lembra Paulo. E eu gosto muito desse trecho. Agora, vamos para um trecho que ficou anos na minha cabeça,
que eu não lembrava que era desse livro. E quando eu li no livro, eu falei, meu Deus, é daí que eu tirei isso. Porque é um trecho que, quando eu tô muito mal, fica em looping na minha cabeça, me consolando. Estamos falando de uma aprendizagem no livro dos prazeres, da Clarice Lispector. Lori, uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua, fiquei olhando para você enquanto você esperava um táxi. E desde logo desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito, mas é o corpo que eu quero. Mas quero inteira, com alma também. Por isso não faz mal que não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. Aí aqui tem uma anotação minha, tá, gente? Vamos ver. Talvez o trecho mais significativo da minha vida de leitora. Constantemente ele volta pra minha mente como consolo. E é isso, porque eu ficava pensando, poxa, apesar disso deve viver, apesar disso deve comer. Importante essa questão aí da alimentação. Mas enfim, gente, eu não lembrava que era desse livro. Aí quando eu fui reler, né, eu falei, meu Deus, é daqui que eu tirei isso. Não é da... Eu sabia que não era meu, né, mas eu não lembrava de qual livro que era o trecho. Isso aqui tá no início, ó. Enfim, gente, olha aqui. Dá pra vocês verem, né, os pontinhos azuis. Tem muita coisa grifada. E é um livro pequeno. E se você quer conhecer Clarice, é uma ótima forma de começar. E eu tô vendo aqui que o livro tá começando a estragar. Mas enfim, gente. Uma aprendizagem no livro dos prazeres é belamente escrito, como a maioria das coisas da Clarice. Se não é belamente escrito, é belamente perturbador. Pra mim, ela tem esses dois polos. E a gente vai pra Stefan Zweig, a autobiografia O Mundo de Ontem, e eu vou ler o último parágrafo. Porque, assim, é uma obra linda, 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 assim. Eu quero ler tudo que ele escreveu. Preciso só de dinheiro, porque eu quero ler impresso. Não quero comprar os e-books, não. Mas, enfim. O sol brilhava intensamente. Ao voltar para casa, vi de repente diante de mim a minha própria sombra, assim como vi a sombra de outra guerra atrás da atual. Durante todo esse tempo, essa sombra não saiu mais do meu lado. Ela envolveu cada um dos meus pensamentos, de dia e de noite. Talvez seus contornos escuros também estejam em algumas folhas deste livro. Mas toda sombra é, em última análise, também filha da luz. E só quem conheceu claridade e trevas, guerra e paz, ascensão e decadência viveu de fato. Aí o meu trecho. Meu Deus, tão triste, melancólico, genial, belo, essencial, devastador e apaixonante. O livro mais bem escrito que já tive acesso até o momento. Eu terminei a leitura em 11/12/2022. E assim, gente, por que eu escolhi o trecho final? Porque basicamente isso fala muito sobre o que esse livro é. Ele conta sobre as coisas que ele vai vivendo, né? Os tempos de guerra, os tempos de paz, os tempos de alegria, os tempos de devastação. E é uma história real que tem um final muito triste, mas que no fim deixou um legado para trás, entende? De uma visão de uma época, de uma narrativa que não vai morrer, né? A obra dele e a arte dele continua. E, enfim, belamente escrito, de verdade. Esse cara aqui, não tem outra palavra para definir ele que não seja gênio. Temos vídeo aqui no canal para algum desses livros, vou deixar aí nos cards, mas vamos encerrar com o favorito da vida, Ana Karenina. Escolhi aqui a edição da Martin Claret porque foi a última que eu li, tá, gente? E eu vou ler um dos trechos aqui finais. O trecho final, eu não sei, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou ler aqui os dois últimos parágrafos. A gente tá aqui com a tradução em que o Liev se chama Liovin. E ele é, junto com a Liosh, meus personagens favoritos da literatura. Então vamos lá. Essa nova sensação não me transformou, não me tornou feliz, não me iluminou de repente como eu tinha sonhado, do mesmo modo que o sentimento pelo meu filho. Tampouco houve alguma surpresa, só a fé. Talvez não seja a fé, pois não sei bem o que é. Só que essa sensação também penetrou imperceptivelmente, a duras penas, em minha alma e ficou arraigada nela. Ainda me zangarei com um cocheiro em vão. Ainda vou discutir e expressar minhas ideias fora de propósito.
Ainda haverá um muro entre o santuário de minha alma e as outras pessoas. Ainda haverá outras pessoas, inclusive minha esposa. Ainda vou inculpá-la deste meu medo e ficarei arrependido disso. Ainda não vou entender com a razão porque estou rezando e continuarei a rezar. Porém agora minha vida, cada minuto da minha vida, aconteça o que acontecer comigo, toda a minha vida, enfim, não apenas deixará de ser absurda, como já foi antes, mas terá o sentido indubitável do bem, aquele exato sentido com o qual poderei revesti-la. Ai, gente, e aqui eu não vou ler a nota pessoal, porque o que eu escrevi depois dessa leitura, porque foi um momento ali que eu tinha perdido uma pessoa que não era tão próxima, mas foi uma morte muito violenta e muito triste. Mas essa pessoa, era bem isso, sabe? A vida dele foi muito extraordinária. Ele deixou um legado muito extraordinário. E por que eu gosto tanto do Lee Erwin e desse livro especificamente? Porque pra mim ele é a jornada de duas pessoas, pra mim e pra todo mundo, né? Tem dois protagonistas, a Ana e o Lee Erwin. E enquanto a Ana, ela se fecha em si mesma e vai pra decadência total e no fim, spoilers, a morte, ela tira a própria vida, o Lee Erwin chega nessa conclusão de que a vida dele era tão absurda que ele poderia tirar a própria vida e esse seria o fim, mas ele encontra uma luz, ele encontra uma resposta. A vida dele deixa de ser absurda porque ele encontra na fé, e na fé simples, é uma coisa que vem antes. Que ele, com um dos camponeses ali, ele entende que ele não deve viver só para a barriga dele, né? Só para se alimentar, só para si mesmo. Ele entende que deve viver para o bem. E a partir disso, ele compreende que ele ainda vai sentir raiva, ele ainda vai discordar das pessoas, mas a vida dele não é absurda, porque tem um propósito maior. Ai, gente, eu amo meu livro favorito. Eu fico falando que os irmãos Karamazov tá quase tomando o lugar de Ana Karenina, mas eu acho impossível qualquer livro, pra mim, ser tão significativo quanto esse. E eu já, enfim, esse ano eu deixei a minha leitura pra o final do ano. Mas vem aí. É isso, um vídeo diferente. Mas uma boa oportunidade, né, pra eu falar das coisas que eu gosto. Vocês gostaram dos trechos que eu trouxe? Alguns vão fazer só sentido pra mim, mas se fez sentido pra você também, deixe aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, enfim, deixei um trecho também pra eu poder adicionar à minha coleção de trechos literários interessantes de se guardar na memória, ok? Eu vejo vocês mais tarde.